Cavalcante, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, Oswald Mário de Andrade são nomes da arte, da música e da literatura brasileira que estiveram presentes na Semana da Arte Moderna em 1922. Organizada por um grupo de intelectuais e artistas brasileiros, a semana que marcou o modernismo no Brasil completa agora 100 anos e ainda está presente na pauta da cultura brasileira do século XX. Para adentrar este universo e celebrar o movimento, a Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Tocantins, a ADETUC, a Academia Palmense de Letras, a Fundação Cultural de Palmas, a Universidade Estadual do Tocantins e o Conselho Estadual de Cultura se reuniram e organizaram uma série de debates e rodas de conversa sobre a Semana de 1922 e como ela influencia e inspira nossa arte e cultura ainda nos dias de hoje. Costa Andrade tinha grande influência dos modernistas. Era uma ativista da cultura e da arte tocantinense. Faleceu em novembro de 2021 e este evento é também uma forma de homenageá-lo. Saudações revolucionárias. Não é exagero. Não é exagero porque a mesa que nós estamos compondo dentro da Semana de Arte Moderna de 1922, no seu centenário, é justamente uma mesa que se chama Revolução, Criatividade, Estética na Literatura, Artes Plásticas e na Arquitetura. Então, realmente é uma revolução. Aliás, o início dessa revolução, o start se deu na Semana de Arte Moderna de 22. Ainda que já estivesse em voga na Europa, né? Aqui no Brasil demorou um pouco mais a chegar. Mas esta Semana de Arte Moderna foi um start para uma verdadeira revolução cultural. Na área da literatura, nós vamos ver muito bem isso ocorrer, porque o modernismo se contrapôs de uma maneira assim peremptória, né? Dura, contra o movimento anterior. Por quê? Porque no parnasianismo, que é o movimento anterior ao modernismo, primava pela temática, tendo como temática a mitologia grega, e tinha a descrição de cenas e objetos. Não se envolvia com a coisa, era descritiva, não era intuitiva. Era uma coisinha assim, certinha. A métrica perfeita, não é? As rimas raras, rimas ricas, e preferência por sonetos. Então era bem delineado na literatura. Vem o modernismo, e aí revoluciona-se. Porque o modernismo é o oposto dessa coisa certinha, bonitinha, adequada, esteticamente perfeita. Vejam bem, em linhas gerais, o modernismo era antiacadêmico, era uma atitude experimentalista, fazia crítica à tradição, puxava para a atitude nacionalista crítica, fazia a desconstrução das coisas, optava por uma renovação estética, pela fragmentação, pela liberdade formal, pela liberdade de criação, pelo espírito anárquico e pela temática sociopolítica. Para que façamos assim um paralelo ou compreendamos melhor, eu trouxe um poema parnasiano que vocês verão que é o que foi dito a respeito da literatura no parnasianismo. O poema é de Alberto de Oliveira e se chama Vaso Chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez
de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso, vendo-a, sentia um não sei quê com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Rimas ricas, perfeitas. Agora, um poema modernista, Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. E assim eu começo essa conversa com esses queridos amigos, Valfredo e Luara. E Valfredo agora vai conversar conosco, vai vos dizer alguma coisa a respeito de arquitetura e da sua relação na Semana de Arte Moderna e consequências. Nós podemos dizer que a arquitetura esteve envolvida no movimento de arte moderna desde o seu início. Há prolegômenos à ocorrência da Semana de Arte Moderna e efeitos que se estendem mais ou menos por entre 1930 e 1950. E dois arquitetos, o Antônio Moya e o George Presimbel, apresentaram obras nos 3 dias mesmo que marcaram, por assim dizer, o que se chamou da Semana de Arte Moderna. Os efeitos disso são continuados e talvez venham até hoje, porque a partir daí começou o movimento, digamos, da arquitetura moderna brasileira. Apesar de haver o paradoxo da Semana de Arte Moderna querer consagrar valores nacionais, absorver a nacionalidade, nós continuamos a ter alguma influência estrangeira, embora não com tanto formalismo ou tanta submissão. O Le Corbusier, que pode-se dizer que estabeleceu os princípios do urbanismo moderno, no Cian de 1936, na Carta de Atenas, veio ao Brasil. Um filho dileto do movimento de arte moderna é a construção do edifício do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, com Lúcio Costa, que, impregnado dos princípios que havia absorvido, já com esta preocupação, nós podemos dizer que a arquitetura e o urbanismo nessa época passaram a ter as preocupações estéticas, formais, oriundas da Bauhaus, as preocupações com o estágio do nosso desenvolvimento tecnológico e industrial, que trouxeram o concreto e o seu uso em diversas formas, as esquadrias, o vidro plano. E assim se fez. João Afonso Reidi fez o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Depois do Ministério da Educação, nós tivemos várias obras, mas a casa que se consagrou como a casa modernista do Brasil foi a casa feita pelo russo naturalizado brasileiro, Grigori Varshavsky, que fez uma casa com os princípios que vieram a inspirar e a, digamos, reproduzir-se em vários segmentos da arquitetura no Brasil. Na parte urbana, nós podemos dizer que o Atílio Corrêa Lima, que foi quem projetou Goiânia,
também bebeu das fontes desse mesmo movimento, com aqueles bulevares, aquelas avenidas retilíneas, e para não tornar a falar de Lúcio Costa, que com a contribuição do Oscar Niemeyer, com a expressão arquitetônica moderna, única, inconfundível, consagrou a arquitetura moderna brasileira, que tem obras icônicas como até perto de 1950, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, da Lina Bobardi. E eu arrisco dizer que este movimento continuou com esses princípios de preocupação com a tecnologia, preocupação com a conveniência social, até nós, até Palmas. Porque eu e o Fernando, com a formação que tivemos, somos uma espécie de herdeiros dessa movimentação que iniciou-se dessa forma e com esse formato na Semana de Arte Moderna no Brasil. Valfredo, o desdobramento dessa corrente modernista, vamos dizer assim. Você acabou de dizer que chegou em Palmas, não é? Você vê perspectiva de continuidade desse movimento ainda? Olha, o que eu estou tentando marcar é que aquela Semana de Arte Moderna provocou uma inflexão fundamental. Até então, a Tarsila do Amaral, ou o Menor Del Pique na literatura, ou os irmãos Oswaldo e Mário de Andrade, não tinham cometido as obras que cometeram, com os traços que estas obras tiveram, não fosse a Semana de Arte Moderna. Então, ela é uma espécie de reviravolta, é uma espécie de como se nós tivéssemos uma luva que virássemos ao contrário, em que nós nos aproveitamos de uma cultura do Brasil que vinha de um tempo até de cópias ou de reprodução de movimentos no exterior, e transformamos isso num caldo de cultura nacional, numa maneira brasileira de ver as coisas, numa maneira própria de encarar a literatura, a escultura, as artes plásticas, a música, Vila Lobos e outros compositores, e a arquitetura e o urbanismo. Esse movimento gerou raízes, como eu disse, que continuam a gerar os seus frutos, porque o que nós fazemos hoje, por exemplo, o urbanismo, tem uma origem remota lá na Carta de Atenas, no movimento dos Ciãs, mas passa pela interpretação que foi dada pelo Lúcio, pelo Reidi e por outros arquitetos que construíram obras que são icônicas e fundamentais. Excelente. Eu vejo a arquitetura como o alfabeto mais antigo. É como se se escrevia a história aquele tempo antiquíssimo. Não é? Mas depois... Para não deixarmos de registrar, por exemplo, a Tarsila do Amaral tem obras hoje negociadas por milhões de reais em museus guardados em Buenos Aires. Maravilha, maravilha. E por falar em Tarsila do Amaral, nessa atitude icônica e no visual, nós vamos ter uma contribuição enorme, não é? De Malfatti, Tarsila, etc., dentro das artes plásticas, não é? Então, por gentileza, Luara. Então, eu até queria aproveitar uma deixa do que você falou da literatura e dizer que uma das coisas do movimento da semana foi justamente em que a poesia ela deixa de estar só no papel. Ela passa a ser declamada, exatamente, né? Então, foi um momento em que o manifesto, na realidade, ele aconteceu antes um pouquinho, quando a Anita Malfatti, veio da Europa. Ela era filha de engenheiro e uma professora que era pintora, e eles incentivaram ela a ir para o exterior. E na exposição que ela veio fazer em São Paulo, ela mostrou a influência que ela já tinha recebido das vanguardas europeias, dos ismos, né? Do expressionismo, do impressionismo, do cubismo. E com isso, ela, fazendo a exposição dela, aparentemente, inicialmente, ela estava recebendo uma boa aceitação, mas Monteiro Lobato resolve lhe dizer: que é isso? Isso parece assim, uma teoria de uma manifestação que está efêmera. E que, na realidade, ele coloca aquilo como um misticismo
e, ao mesmo tempo, como se aquilo fosse uma coisa de loucura, de pessoas que não estão adeptas a uma maneira de manifestar que seria adequado em virtude do quê? Do academicismo, o neoclassicismo, da academia imperial do Rio de Janeiro, onde a maioria dos artistas tinham passado por ela. E o que eles queriam? É voltar a quê? Ao tradicionalismo, ao conservadorismo. Esse tradicionalismo estava ligado ao quê? Ao Renascimento, ao ideal de beleza do Renascimento, ao greco-romano. Porém, agora não. Eles queriam o quê? Uma nova estética. Era muito antigo a coisa, né? Basta ver os projetos dos teatros municipais de Rio e São Paulo, que antecedem a Semana de Arte Moderna, que são edifícios neoclássicos, praticamente copiados da arquitetura europeia. E a arquitetura brasileira moderna revoluciona essa situação completamente. Então, nesse momento, foi quando foi o estopim, para que, porque a exposição dela foi fechada, foi retirada. Então, nesse momento, foi o estopim para que tivesse vários adeptos. Então, vários artistas que estavam ligados a ela e que estavam percebendo aquela situação resolveram fazer a Semana de 22. E liderada pelo Di Cavalcanti, por ela e também pelo Brecheret, né, Vitor Brecheret, foram Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. A Tarsila não participou da semana, porém ela estava ligada totalmente, mas ela viajou também para a Europa. Havia um interesse de todos em ter uma experiência internacional para verificar o que estava se realmente produzindo. É como se fosse uma inquietação. Essa inquietação fez com que a Semana de 22 acontecesse, e com ela, o que Di Cavalcanti disse quando ele fez, foi ele que fez as capas dos catálogos, né, para a Semana de 22. Ele disse o seguinte: agora a gente enfia uma faca na barriga da burguesia. O Menotti Del Pica fez uma conferência no Dia dos Escritores, sim, não é isso? Sim. E que também gerou um certo tumulto e uma discussão muito ampla. Em síntese, é uma revolução, foi feita uma revolução, e no princípio era o verbo, porque o verbo se manifestou e puxou toda a ação, né, na literatura, na arquitetura, na música, nas artes plásticas, enfim, em todos os setores da cultura. Né? E Lazar Segal, também na sua área aí, já tinha antes da Anitta, inclusive, né, feito uma exposição já com áreas modernistas, mas ainda aquela coisa da crítica social. Mas o importante do que a Luara diz é que esses movimentos confluem, né? De certa forma eles chegam ali, se integram. E há um momento daquilo que você está chamando de revolução, há uma verdadeira revolução, porque isso se configura a partir daí numa nova realidade para o conjunto dos segmentos artísticos, né? Pois é, esse conjunto que eu vejo que foi muito criativo foi justamente a união todas essas áreas, imbuídos de quê? Vamos modificar isso, nós queremos uma arte brasileira que pode até ter a influência externa do exterior, mas que a gente tem a característica das que tem a cara do Brasil, nossa. A identidade nacional. Nossa. Agora, essas características, é bom lembrar, foram de uma época, não é? Por quê? Havia terminado a Primeira Guerra Mundial. Então, as relações mundiais e as relações culturais tinham sofrido um abalo imenso, porque uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, que nunca tinha acontecido, e mexeu com o mundo inteiro, com todas as nações. Então, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e havia a necessidade de reformular todas as coisas. Então, por isso, a revolução é uma revolução de época. Mas ainda bem que essa revolução, nesse nosso caso, carregou consigo, na sua gênese, uma espécie de
reafirmação, ou de recriação, ou de Isso. expressão da nossa Isso. nacionalidade Sim. e das nossas preocupações com o contexto que vigia no Brasil. Sim. A cultura do Império e do período neoclássico é uma cultura em que até os profissionais vinham de fora. Sim, sim. É tipo assim, nós destituímos. Nós não queremos um mais. padrão, um classicismo. Nós não queremos mais estar ligado a tudo que vem de Portugal. Aquilo que você Nós diz no queremos poema, outra aquela coisa. métrica Sim, certinha, aquela quadradinho. métrica ultrapassada, aquilo, pelo segundo poema, já se vê que aquilo Foi acabou. para o brejo. Essa nacionalização, essa visão nacional ou nacionalista se deu no mundo todo. Dali que vai sair o fascismo, dali que vai sair o nazismo, que são visões políticas nacionalistas, não é? Infelizmente, aquelas atitudes nacionalistas foram para um lado, não é, político, e outras nações, né, inclusive a nossa. Eu estou rindo porque o curioso é que nas leituras que a gente faz para rememorar as coisas e trazê-las aqui, o Plínio Salgado fez parte da Semana de Arte Moderna. Exatamente. Então, o Plínio Salgado era o representante da extrema-direita, do nacionalismo de extrema-direita no nosso país. E, em contrapartida, o Getúlio Vargas não era. Manteve-se distante. Manteve-se mais ou menos. O estamento governamental, o oficial, não quis se associar a esta revolução. Mas talvez que daí nós possamos compreender o empenho do Getúlio na constituição da Cartilha dos Trabalhadores. Era uma visão de nacionalismo, de organização nacionalista, nacional, não é? Na atitude de construção da nação. Então, todos os setores passaram por essa, vamos dizer, atitude revolucionária. Né? Teve uma coisa bastante interessante, porque houve um estranhamento social. Sim, houve claro. um grande estranhamento, porque eles não admitiam muito aquilo. Então, a Semana de 22, ela não teve uma repercussão imediata que fosse assim. Ela foi programada, puxa vida, para uma semana. E aconteceu em 3. Um start. Ela deu um start. Que prosseguiu. Quer dizer, eles não sabiam o dimensionamento da atitude. Sim. Então, a atitude de toda aquela inquietude deles foi justamente os processos seguintes. Então, os processos seguintes com os manifestos, o manifesto antropofágico, as obras, por exemplo, obras de arte, as obras de arte, os desenhos que foram expostos, os escritos. O Mário de Andrade, ele deixou escrito assim, ele falou assim: eu não conheço muito de estética. Na realidade, eu estou me confessando que eu não sei mesmo o que é arte. Mas eu achei bastante honesto a maneira que ele diz, né, que essa comemoração, essa celebração dessas coisas e a vontade de modificar, eles poderiam, diante do estudo que ele fez posteriormente, ter olhado mais para o campo social. Aliado à questão da estética, da expressão artística e cultural, que era a revolta deles, mas também ligada... Mas esta, Luara, passou a ser uma preocupação que social, transbordou, né? Todas as áreas da cultura, porque na arquitetura e no urbanismo, particularmente, o urbanismo feito no Brasil passou a ser conhecido no mundo inteiro porque tenta integrar esta conveniência social, a maneira de se integrar à sociedade. E nos lembramos bem, essas coisas não se fazem com fotografias, isso é um filme que vai passando. E a arquitetura contemporânea brasileira, o funcionalismo, não existiria, eu arrisco dizer, sem ter havido o modernismo, claro. Porque essa corrente arquitetônica, digamos, mais atual, ela começa numa espécie de contraposição ou de reinterpretação do modernismo. É por isso que eu digo que até hoje, e eu acho que daqui em diante nós continuaremos com as influências. Só mais uma coisa que o Valfredo falou de Bauhaus. Bauhaus, ela impregnava algo, um conceito bastante interessante. Você junta design, arquitetura, artes visuais, tudo tem condição de trabalhar-se junto.
e ao mesmo tempo se expressar. Como eles eram entendidos como subversivos, olha o que aconteceu. A guerra fez só o seguinte com eles. Mandou cada um para um lugar. Aí as ideias foram para tudo quanto é lugar. O Brecheret, que era um escultor Não dividiu, fantástico. Multiplicou. Maravilha. A obra do Brecheret está aí, é urbana em São Paulo, monumento. O Brecheret fez a própria casa, era arquiteto também. Sim, muito bem, meus queridos. O nosso tempo está se esvaindo e eu gostaria de deixar com vocês a impressão dessa visão tão Brasil num poema do Manuel Bandeira, modernista, não é? Que se chama Não Sei Dançar. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um, de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo, Amiel! E nunca lerei o diário de Maria Bashkirtsev. Deve ser uma russa, né? Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que eu sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Mistura excelente de chás. Esta foi a safata. Não, foi a arrumadeira. E está dançando com um ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a fração incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança machixe. Akulele banzai! A filha do usineiro de Campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros. Mas ela não sabe. Tão Brasil. Ninguém se lembra de política. Nem dos 8.000 quilômetros de costa. O algodão do Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas, nem ancilóstomos. É esse o poema. Eu gostaria de chamar a atenção como é bem Brasil hoje, inclusive. Porque hoje não há pandemia, não há fome, não há desemprego. É bem Brasil. Valfredo, o seu adeus. Como bem marcou a Luara, estes movimentos, esta é uma outra característica muito particular e permanente de que vem da Semana do Arte Moderna, esses movimentos, de uma certa forma, não digo que unificaram, mas estabeleceram um diálogo entre as diversas atividades culturais. E esse diálogo, nós podemos dizer que permanece até hoje. A nossa arquitetura bebe da literatura, das artes plásticas, a escultura da mesma forma, e a revolução transformou-se numa revolução constante, Contínua. Num filme contínuo, numa alteração das nossas preocupações com o nascimento lá no start, no chamamento da Semana de Arte Moderna. Olha só que coisa interessante isso. A gente vê Guernica hoje ser projetado em 3D. Então você viaja por isso. Olha só o que a tecnologia tem feito por nós. Aqui no Tocantins, às vezes a gente vê reivindicações que o nosso Costa Andrade fazia, e não era à toa. Ele fazia porque ele acreditava em algo. E isso não foi à toa. Ele fez exposições na Praça da Árvore, porque ainda não tinha espaço, mas ele queria mostrar algo. E hoje, agora, no ano de 2021, com a pandemia, nós tivemos o primeiro Salão Independente de Artes Visuais do Tocantins, feito pelos artistas. E isso ganhou mundo, isso foi exposto de tal forma, inclusive em 3D. Então nós tivemos essa exposição, estamos com ela ainda, né, aberta, e é isso, nós estamos projetando, produzindo
e aproveitando justamente daquilo que alguns tiveram coragem de fazer lá em 1922. Muito bem, assim encerramos a nossa mesa e eu quero convidar você a revolucionar.